sou Letícia, né, de Oliveira Cota. Hoje eu fui convidada a estar apresentando a minha dissertação de mestrado, né, que apresentei no mês passado, para obtenção do título de mestre. Sob orientação aí do professor Rafael Rezende Faleiros. O meu trabalho foi sobre a resposta inflamatória sistêmica, disfunção orgânica e laminites induzidas por oligofrutose em equinos, suplementados ou não com litotânio Mullering. Para o entendimento melhor de vocês, eu gostaria só de deixar algumas definições um pouquinho mais claras, porque tem pessoas desde o primeiro período participando do grupo de estudos. Então, síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é a SIRS, a sigla em inglês, ela corresponde, né, o nome em si já define, é uma síndrome em que ocorre no organismo inteiro, né, uma inflamação sistêmica generalizada e exacerbada. Ela ocorre normalmente de forma secundária a um insulto primário. Esse insulto primário, ele pode ser não infeccioso. Então, quando a gente tem uma inflamação sistêmica com insulto não infeccioso, ou seja, miosite generalizada, uma laceração extensa, um insulto que é local, a gente tem a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ou pode ocorrer uma inflamação sistêmica por algum agente infeccioso, que aí, nesses casos, a gente classifica como sepse, a inflamação sistêmica. Então, quando a gente tem um insulto primário, a gente tem, no caso de lacerações, miosites, morte de células. A morte dessas células libera DAMPs, né? Que são os padrões moleculares associados ao dano. São padrões que são reconhecidos por células saudáveis e que sinalizam a inflamação para aquele local para a resolução da lesão. Porém, esses DAMPs, quando produzidos em grandes quantidades, eles podem cair na circulação sistêmica e atingir todos os órgãos. Neste caso, os órgãos, as células, né, pulmonares, hepáticas, renais e até da lamela do casco, eles reconhecem esses DAMPs. E uma vez a célula lá do casco reconhecendo um DAMP, ele acaba sinalizando a inflamação para o casco, a inflamação para o pulmão, a inflamação para o fígado. Então, por isso que uma inflamação que antes era localizada, ela passa a ser sistêmica e, na maioria dos casos, e principalmente nos cavalos, ela ocorre de forma exacerbada. Nos equinos, o órgão-alvo, ou seja, o órgão que mais sofre com a inflamação sistêmica, é as lamelas epidérmicas do casco. Por isso, a laminite é uma grande consequência de quadros de cólica. No ser humano, como exemplo e analogia, o principal órgão-alvo nesses casos de inflamação sistêmica é o pulmão. Por isso que, apesar do COVID afetar primariamente o pulmão, mas é o órgão que mais sofre com a resposta inflamatória sistêmica que ocorre nesses casos infecciosos nos humanos. Em relação à sepse, ela pode ocorrer por qualquer processo infeccioso inicial. Normalmente, nos cavalos, a sepse ocorre de forma secundária a distúrbios gastrointestinais, a processos, né, de metrite e de bronco e pleuropneumonia. São as causas mais comuns. Nesses casos de processos infecciosos, a gente tem a liberação, a morte de bactérias, vírus e tal, e a liberação de padrões moleculares associados aos patógenos. E como também tem morte de tecidos, de células do organismo, a gente também tem a liberação de DAMPs. Então, no caso dos quadros infecciosos, DAMPs e PAMPs caem na corrente sanguínea, e no caso dos distúrbios gastrointestinais, a mucosa normalmente está muito lesada, então o aporte de DAMPs e PAMPs é muito grande para a corrente sanguínea, e acaba na corrente sanguínea atingindo todo o organismo no cavalo e levando, né, a inflamação em todos os órgãos. E, mais uma vez, quem mais sofre é o casco. Nesse caso, lembrando dos pilares da inflamação, um dos pilares, o último que normalmente a gente deixa, é a perda de função. Então,
com o processo inflamatório, o órgão inicia uma disfunção de órgãos. E quando a gente tem 2 ou mais órgãos falhando, a gente já classifica o paciente como disfunção de múltiplos órgãos. E uma vez a disfunção, se esse paciente não é tratado, vai evoluindo o caso para a falência desse órgão. E uma vez que 2 ou mais órgãos estão falhos, a gente classifica o paciente como falência de múltiplos órgãos. Em humanos, já se sabe que quando 4 órgãos entram em falência, aí o caminho é para o óbito. Então, eu só queria ressaltar aqui esses conceitos e também já deixar claro a importância de se identificar a síndrome da resposta inflamatória sistêmica ou a sepse o quanto antes, porque aí a gente já consegue, né, iniciar um tratamento e como a gente vê nos quadros de cólica, quanto mais cedo a gente iniciar o tratamento, melhor a resposta e melhor o prognóstico do paciente. Beleza. Vocês têm alguma dúvida? Se não, eu vou entrar realmente agora na minha dissertação. Então, o trabalho intitulado Resposta Inflamatória Sistêmica, Disfunção Orgânica e Laminite, induzidas por oligofrutose em equinos suplementados ou não com liptotânio mullering, é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo grupo Equinova, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, que organiza o SINCAV, que é o Simpósio Internacional do Cavalo Atleta, e a pesquisa, né, foi desenvolvida com o apoio dos órgãos de fomento, ao CNPq, CAPES e FAPEMIG, e eu não posso, né, deixar de agradecê-los. Introduzindo o assunto, eu gostaria de trazer aqui inúmeras imagens, né, e um print de um artigo que traz sobre, que foi publicado, né, o ano passado, que traz na história arqueológica, como que o cavalo impulsionou a pré-história. Eu trouxe aqui imagens que relatam não só a importância do cavalo na pré-história, né, para a sobrevivência dos humanos, mas principalmente para a humanidade, né, até hoje. Mesmo com a importância dos cavalos, a laminite ainda é uma doença muito desafiadora até os dias de hoje. Temos documentos, né, que registraram laminite há 2 milênios de anos, né? Então, desde 350 a.C., a gente já tem documentações que trazem, né, relatos de laminites, acompanhando quadros febris agudos, né, ocorrendo aí, após os quadros febris, as alterações no casco. E essas alterações, elas se assemelham à laminite que ocorrem e atualmente é classificada como laminite relacionada à sepse. No caso, os quadros febris são os que normalmente nós identificamos como os quadros sépticos. Eu trouxe aqui só alguns pontos em que ressaltamos, né, da importância da laminite relacionada à sepse, que ela é uma doença que, dentre as laminites, as causas, 3 principais causas de laminite, que é a laminite relacionada à sepse, a endocrinopática e por sobrecarga de peso, ela é que ocorre de forma mais rápida, que tem as consequências mais drásticas, porque a inflamação leva a perda de função, e no caso, as lamelas epidérmicas do casco têm a função de conectar o casco à falange distal. Então, a consequência mais drástica em si é a falha desse órgão, que é a laminite, como conhecemos. A susceptibilidade é variável da laminite relacionada à sepse, então é variável com o insulto primário e também com algumas características dos pacientes em si, como, né, idade, dieta, e além disso, o tratamento ele é limitado. Sabendo, em relação à laminite relacionada à sepse, do papel da resposta inflamatória na fisiopatogenia da laminite relacionada à sepse, nós
tendo em vista, né, os efeitos já documentados que algas marinhas possuem componentes bioativos com potencial anti-inflamatório, antioxidante e imunomodulador já verificado em outras espécies, a hipótese do nosso estudo é de que a suplementação de equinos com litotânio mulleri apresenta um efeito anti-inflamatório exacerbado, a disfunção de órgãos e as lesões na junção dermoepidérmica do casco de equinos submetidos a um modelo de indução de laminite, que é por oligofructose. Os objetivos do estudo foram avaliar os efeitos do litotânio mulleri no desenvolvimento do quadro séptico e nas lesões no casco em equinos induzidos a laminite, e também avaliar e comparar as alterações clínicas, hematológicas, bioquímicas e as alterações do tecido lamelar de equinos submetidos a laminite e suplementados ou não com litotânio. Fazer aqui uma breve revisão de literatura, só para a gente ressaltar a estrutura do casco em si. Então, o casco é uma porção altamente especializada do tegumento que evoluiu ao longo dos anos, né, nos equídeos, para recepção, sustentação do peso, recepção de forças e dissipação dessas forças. E que, né, a conexão desse casco com o esqueleto apendicular é feita pelo aparato suspensor da falange distal, que é a estrutura que, quando falha, resulta na laminite. Atualmente, existem os 3 grandes grupos formas de laminite, como eu já tinha citado: laminite relacionada à sepse endocrinopática e sobrecarga mecânica. Nós vamos tratar apenas da laminite relacionada à sepse, mas o que eu queria ressaltar aqui é que, independente da causa primária que desencadeia esses 3 tipos de laminite, normalmente o insulto inicial converge e progride para uma desconexão dessas estruturas que conectam o casco ao esqueleto apendicular, no caso, a falange distal. Então, aí a gente tem a falha do aparato suspensor da falange distal. Aqui só para ressaltar as causas de laminite relacionada à sepse em equinos, que é a metrite, bronquiopleuropneumonia, as disbioses ou condições desvitalizantes do trato gastrointestinal. Nesse caso, ocorre uma laminite aguda e grave, e a consequência, que é a consequência da sepse em equinos. Só finalizando aqui, então, a gente tem dumps circulando no organismo inteiro, que advém da morte, né, desses patógenos, de bactérias normalmente, e esses pumps e dumps são reconhecidos pelas células sentinelas e pelos queratinócitos, que são as células epidérmicas basais lamelares. Uma vez elas reconhecendo esses padrões, elas liberam citocinas que vão direcionar e chamar as células inflamatórias para o casco. Isso acontece no organismo inteiro, só que nos equinos o órgão-alvo é o casco. E aí, no caso, a inflamação leva à perda de função, né, do aparato suspensor da falange distal. No caso da laminite relacionada à sepse, o tratamento inicia a partir do tratamento da causa primária. Então, nos casos de cólica, de metrite, antibiótico-terapia pesada e direcionada, o controle da resposta inflamatória, a fluidoterapia em si, e nesses casos já né, um dos poucos tratamentos que são realmente estabelecidos é a crioterapia. Então, a manutenção desses pacientes com sepse que tem um risco a desenvolver laminite no gelo, uma vez que o gelo é excelente anti-inflamatório. Aqui eu queria só fazer uma revisão do modelo de laminite relacionada à sepse, que é o de oligofrutose. Então, a oligofrutose, ela tem uma semelhança molecular com os frutanos, que são acumulados, né, nas gramíneas, em algumas gramíneas, normalmente em regiões temperadas e na época de mais calor,
né, do ano. Esse modelo ele foi desenvolvido em 2004 e ele simula uma laminite resultante da ingestão de pastagens exuberantes. O que ocorre? Na ingestão de frutanos, ou no caso, na passagem nasogástrica de oligofrutose, esses frutanos eles caem no intestino grosso e aqui eles são rapidamente, né, quebrados e há uma proliferação intensa de bactérias gram-negativas, dentre elas os streptococcus, do intestino grosso dos equinos. E a proliferação rápida de gram-positivos leva a um aumento, né, de ácido lático, redução do pH. Isso altera toda a microbiota, né, do trato gastrointestinal posterior, e aí a gente tem morte de bactérias, e o pH em si já causa, o pH reduzido já causa um dano a essa mucosa. Então, nesse caso, a gente tem uma carga microbiana intensa que acaba, né, caindo na corrente sanguínea e vai levar à inflamação sistêmica. Esses casos são acompanhados também, né, da disbiose em si, que a gente observa clinicamente como a diarreia. Todas essas alterações já documentadas previamente, utilizando o modelo de laminite, né, em vários estudos. Geralmente nas doses de 7,5 a 12,5 miligramas por quilo de oligofrutose, é capaz de induzir um quadro séptico e claudicação em 24 a 36 horas após o fornecimento da oligofrutose. Em relação ao litotânio, os componentes e os efeitos que já foram verificados anteriormente em humanos e animais de laboratório foi de que o litotânio foi capaz de inibir o rolamento de leucócitos. Então, se você inibe o rolamento, você tem menos a passagem do leucócito da corrente sanguínea para o tecido. Redução da absorção óssea e inflamação periodontal de ratos foi reduzida. Redução da dor e da rigidez articular em humanos com osteoartrite grave e em camundongos com osteoartrite, mostrando aí um efeito anti-inflamatório do litotânio. A supressão, né, da formação de pólipos e a redução da inflamação intestinal em ratos que foram expostos a dietas com alta gordura. E também foi demonstrado que o litotânio foi capaz de prevenir o desenvolvimento de doença e a mortalidade associada à doença do enxerto contra um hospedeiro em ratos que foram transplantados. Dentre esses estudos, a teoria mais aceita, porque ainda a gente não sabe qual molécula do litotânio é responsável por esses efeitos, essas ações, a teoria mais aceita sobre os efeitos biológicos das algas marinhas vermelhas, sendo uma delas o litotânio, é que ocorre uma imunomodulação induzida pelos polissacarídeos sulfatados, que são uma das porções que compõem a célula em si dessas algas marinhas. Esses efeitos são variáveis com os tipos de monossacarídeos que formam o polissacarídeo em si. Então, rapidinho eu vou passar pela metodologia que nós aplicamos no estudo. O trabalho foi autorizado, né, pelo Comitê de Ética de Uso dos Animais em Pesquisa da UFMG em 2013. Utilizamos 12 animais divididos em grupo controle e grupo tratado, 6 em cada grupo. Fêmeas, SRD, com média de idade de 10 anos, média de 381 quilos, score de condição corporal 6. Os animais foram adaptados em baias durante uma semana, fornecendo feno do tipo sinodo e água a libido. O litotânio Murray foi oferecido 2 vezes ao dia, via oral, durante 6 dias prévios à indução de laminite. Para a indução propriamente dita, é feito 3 dias de pré-sensibilização desses pacientes com uma dose menor de oligofrutose e a indução. Eu trouxe aqui uma linha do tempo, né, com os dias em D, e aqui o tempo após a indução. Então, em 6 dias prévios, foi fornecido 2 vezes ao dia 100 mg por quilo de litotânio em bisnagas. Nos 3 dias antes da indução, foi fornecido via oral, passando por sonda nasogástrica, 1 grama por quilo de oligofrutose, e a indução foi realizada com 10 gramas por quilo de oligofrutose.
Após a indução, esses animais foram avaliados a cada 6 horas. Durante todo esse período, os exames foram feitos exames clínicos dos pacientes. A partir da indução foi feito hemograma e bioquímico e biópsias no tempo 0, 12 e 36 horas. As biópsias finais após a eutanásia dos equinos estudados. Em relação aos exames físicos, foi aferido a frequência cardíaca, frequência respiratória, motilidade intestinal, observada a coloração das mucosas, o tempo de preenchimento capilar, temperatura retal, observado a consistência das fezes, avaliado o pulso digital, feito o pinçamento do casco, e esses animais foram avaliados diariamente em relação à claudicação. Inicialmente classificando os pacientes a partir do grau de claudicação da EPI, e após a indução, esses pacientes foram avaliados quanto ao grau de Obel de laminite, sendo classificado no grau 1 de Obel a troca de apoios, grau 2 de Obel uma alteração na marcha, grau 3 de Obel uma relutância em se movimentar e a levantar os membros, e no grau 4 já a recusa em se movimentar até mesmo dentro da baia dos pacientes. No caso, em relação a foi coletado sangue, né, em tubos de DTA, soro e fluoreto de sódio para verificar, no caso do EDTA. Foi feito hemograma, leucograma, plaquetograma, verificado o volume globular, proteína total, fibrinogênio. Em relação aos leucócitos, foi feito o diferencial e avaliado a presença de neutrófilos e linfócitos tóxicos, e os mesmos classificados. No bioquímico, foi verificado a glicose, ureia, creatinina, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, gama-glutamil transferase, fosfatase alcalina, proteína sérica total, albumina, bilirrubina total, bilirrubina direta, globulinas e bilirrubinas indiretas. Os animais foram classificados, os animais não, o grupo, cada grupo foi classificado como séptico quando 2 ou mais desses parâmetros, que são 4 no total, estivessem alterados. Essa é uma classificação baseada nas classificações de 1991 de sepsia em humanos, que é descrito no Auer, adaptado aí para equinos. Então, na presença de 2 ou mais parâmetros alterados, a gente classifica o paciente com CIRS na ausência de infecção, e com a suspeita de infecção, a gente já classifica esses pacientes como sépticos, quando a temperatura retal estiver maior que 38,5 graus Celsius, frequência cardíaca maior que 52 batimentos por minuto, frequência respiratória maior que 20 movimentos respiratórios por minuto, e contagem de leucócitos totais maior que 12.500 células. As biópsias do casco foram feitas após o desbaste, né, da muralha dorsal. Com o bisturi, após um garrote, é feita a marcação do local de biópsia, e com o lamelótomo falcão faleiros é obtida a amostra para histologia. O membro posterior esquerdo foi retiradas as biópsias no tempo basal, ou seja, momentos antes de induzir esses pacientes. No membro posterior direito, no tempo 12 horas, e 36 horas após a indução nos membros torácicos. Esses animais foram sedados com detomidina e feita uma anestesia no nervo digital palmar, lateral e medial, com 5 ml de lidocaína em cada. As amostras de biópsias foram acondicionadas em formalina 10% por 48 horas, depois desidratadas. Os cortes foram rotineiros, né, para histologia e coloração em HE e PAS, aqui uma coloração de PAS que demarca claramente aqui a membrana basal. E aqui eu trago para vocês um score histológico normal e aqui um grau de score já 3. Verifique aqui, ó, que a membrana basal já está descolando das lamelas epidérmicas secundárias. Isso aqui vou passar bem brevemente. Foi feito também nas biópsias de casco a imunistoquímica. A imunistoquímica é realizada para marcação de calprotectina. A calprotectina é uma proteína antimicrobiana. Ela compõe os grânulos dos neutrófilos, então, na lâmina histológica, se tem marcado calprotectina no animal basal, é um neutrófilo.
mas ela é expressa por macrófagos ativados e também pelos queratinócitos, que são as células epiteliais. Elas expressam também proteínas bacterianas, antibacterianas, desculpa. E aqui eu trouxe a classificação de Faleiros de 2009 em relação à expressão nos queratinócitos de calprotectina. Então, uma lâmina sem expressão, expressão pontual de calprotectina, expressão até 25%, até 50%, até 75% e maior que 75%. No caso, a gente consegue ver uns pontinhos aqui mais escuros, que demarcam, no caso, as células neutrófilos ou macrófagos ativados que estão migrando na derme lamelar. Essa intensidade de leucócitos nas lamelas dérmicas é classificado de ausência até uma intensa presença. Todos esses dados, eles passaram por testes de normalidade, Shapiro-Wilk. Dados paramétricos foram avaliados por ANOVA, teste de Tukey, para comparação entre grupos, e teste T para comparação comparação de cada grupo num determinado tempo. E os dados paramétricos passados por Friedman, Duns e Mann-Whitney. Agora, eu vou trazer resultado e vou fazer uma breve discussão de cada resultado. Em relação às alterações no trato gastrointestinal, no grupo controle e no grupo tratado. Trago aqui uma tabela da consistência das fezes. No grupo controle, de A a F, G a P, o grupo tratado. Verificamos que, no grupo controle, a diarreia foi observada a partir do tempo 12 e no litotânio foi observado apenas no tempo 18, amolecimento e diarreia. Vejam que não foi todos os animais que tiveram alterações, né, na consistência das fezes. Os modelos de laminite relacionada à sepse, induzida com oligofrutose, são característicos para promover essa diarreia profusa, iniciando aí no tempo 12 horas e cessando com 48 horas, assim como verificado no presente estudo nos dois grupos. A diarreia ocorre como resultado da disbiose e devido ao aumento aí de bactérias estreptocóccicas, como vimos na revisão. Esses quadros de diarreia não foram notados em todos os animais, também em outros estudos, utilizando a oligofrutose para sobrecarga. As alterações na motilidade intestinal também não ocorreram de forma significativa, mas foi observado, tanto no grupo controle como no grupo tratado, uma redução da motilidade intestinal a partir do tempo 18 horas após a indução. Porém, apenas no grupo controle, uma atonia completa intestinal foi observada. Então, a gente já consegue verificar aqui algumas diferenças entre esses dois grupos, controle e litotânio. A motilidade intestinal apresenta boa relação com a presença de alterações e o grau de comprometimento das alças intestinais. Então, com essa redução da motilidade e a diarreia, a gente tem indícios de distúrbio gastroentérico, mas que ocorreram de forma semelhante porque não foi verificada a diferença entre os dois grupos. Trouxe aqui um gráfico que a partir de agora para frente, eu vou apresentar gráficos sobre os efeitos cardiorrespiratórios e vasculares. No eixo X, a gente tem os tempos em que foram coletados esses dados, que é 0, 6, 12, 18 e 24 horas após a indução de laminite. E no eixo X, os valores de cada parâmetro avaliado. Em vermelho, a gente tem o grupo controle. Em azul, nós temos o grupo litotânio. Verificamos que, no controle, taquipneia já foi observada a partir de 18 horas e foi observada em 5 de 6 animais. No litotânio, a gente também teve taquipneia, mas essa foi observada apenas 24 horas após a indução. Isso em 3 animais. E atingindo em máxima, na 24 horas, 32 movimentos respiratórios por minuto em um dos equinos, sendo que no controle atingiu 44 movimentos respiratórios. Esse aumento do esforço e da frequência respiratória são necessários para manter uma oxigenação.
Isso devido à redução da volemia. Inicialmente, a gente já pode pensar aí na diarreia, perda de água na diarreia. Então, o sangue fica mais viscoso. Para perfundir, a gente precisa oxigenar melhor esse sangue. E também pelo edema intersticial. Então, como a gente já tinha explicado, nos casos de inflamação sistêmica, a gente tem inflamação de todos os órgãos. Um parênquima pulmonar com edema, que é um dos sinais da inflamação, ele tem uma redução, uma dificuldade na troca gasosa. Essa discreta taquipneia observada no nosso estudo, ela também já foi observada, ela é normalmente observada em pacientes sépticos com inflamação sistêmica. E aqui eu trouxe os dados, né, de um estudo de cavalos com colite que não sobreviveram, que tinha uma média aí de frequência respiratória de 22 movimentos por minuto. Trouxe aqui só para evidenciar o quão é importante esses parâmetros, que são simples, para a avaliação de função de órgãos. Nesse estudo de McConnell, de 2016, ele traz uma tabela para classificação e verificar disfunção de órgãos em cavalo. É o primeiro estudo que se tem, mas é para disfunção de cavalos que passaram por cirurgias depois de cólica. Então, para avaliar o pulmão, eles observam o padrão respiratório, no caso, ele estando anormal e a frequência respiratória maior que 30 movimentos por minuto. Esses parâmetros físicos têm boa predição para uma redução da função respiratória. Em relação à frequência cardíaca, aqui a gente consegue observar no gráfico, grupo controle, grupo tratado. Verificamos já de cara um aumento significativo, né, dos batimentos cardíacos já no tempo 18 horas no grupo controle e apenas no tempo 24 no grupo tratado. A taquicardia significativa também foi observada nos estudos prévios, né, com administração de oligofrutose, mas a média no tempo 24 horas era 55 batimentos por minuto. No nosso grupo controle, a gente passou de 80 batimentos por minuto. Vocês verem o quão grave foi a repercussão sistêmica de uma disbiose intestinal. Além disso, a gente conseguiu... só queria explicar essa taquipneia. A taquicardia, desculpa, ela ocorre como um mecanismo compensatório à hipovolemia, para manutenção da perfusão periférica. Essa hipovolemia ocorre pela diarreia, como já discutimos anteriormente, e também pela redistribuição de fluidos nos casos de sepse. Uma vez que a gente tem no organismo inteiro todos os capilares saindo células, né, inflamatórias para os tecidos. Então, no endotélio vascular, que é normalmente para sair água e eletrólitos, está saindo células, a gente tem danos nesse endotélio muito grande, né? Então, onde passa uma célula, vai passar muito mais água. Então, essa redistribuição de fluidos também contribui para essa hipovolemia e essa taquicardia severa. Aqui só trouxe em porcentagens a grande diferença entre os dois grupos. O aumento com 24 horas no grupo tratado não chegou ao tão expressivo aumento no tempo 18 do controle. Quando a gente avalia a consistência das fezes e a motilidade intestinal sem diferença estatística entre os dois grupos, isso indica o quê? Que a disbiose por sobrecarga de oligofrutose e a perda de líquido para o lume intestinal ocorreram de forma equivalente. Ou seja, foi semelhante entre os dois grupos. Mas o que fica já evidente, só em observar a frequência cardíaca, é que essa disbiose parece se repercutir de forma diferente entre os dois grupos. Então, aqui a gente tem um indício de que essa redistribuição de fluidos em quadros inflamatórios sistêmicos é relevante quanto à perda de lúmen para o intestino. E, no caso, o litotânio provavelmente foi capaz de reduzir essas consequências da inflamação sistêmica. Eu trouxe aqui, mais uma vez, só para evidenciar a importância de um parâmetro clínico, que é a frequência cardíaca, né, ao se avaliar os pacientes. Então, eu trouxe dados de dois estudos. Neste primeiro, cavalos com colite e CIRS, os pacientes que não sobreviveram tinham uma frequência cardíaca maior que os animais que sobreviveram, de 60 e 48. E no caso, equinos admitidos na emergência,
com frequência cardíaca maior que 52 batimentos por minuto, tiveram uma chance de não sobreviver 11 vezes maior que os cavalos com uma frequência cardíaca menor que 52. Ou seja, de virem a óbito quando a frequência cardíaca está muito aumentada. Em relação aos efeitos cardiorrespiratórios e vasculares ainda, eu trouxe uma tabela com a coloração das mucosas e o tempo de preenchimento capilar do grupo controle, grupo tratado. Verificamos que as alterações na coloração das mucosas iniciaram aí já 12 horas após a indução no grupo controle e apenas no tempo 24 horas no grupo tratado, e que as alterações no TPC iniciaram aí no tempo 18 horas no grupo controle e que houve a presença aí de halo toxêmico em alguns desses animais, o que não foi observado, né, no grupo tratado. A congestão de mucosas indica o início de alterações cardiovasculares resultantes no processo inflamatório sistêmico exacerbado. O aumento do TPC e a presença de halo já evidenciam uma falha na perfusão microvascular, que foi o que a gente observou apenas no grupo controle. Então, aqui, mais uma vez, por mais que não tenhamos verificado diferença significativa entre os grupos, a gente já vê uma diferença nessa repercussão sistêmica entre alguns animais desses grupos. Alterações na coloração de mucosas em estudos prévios de cavalos admitidos na emergência foram associadas com risco de óbito de 17 vezes maior para os animais que deram entrada com mucosas alteradas, no caso, em comparando com as mucosas normocorais. Verificamos, a partir desses efeitos cardiorrespiratórios e vasculares, que as mudanças nas colorações das mucosas, o aumento no TPC apenas no tempo 24, a ausência de halo toxêmico, a taquipneia, taquicardia mais branda do grupo litotânio, pode ser um indício de um efeito do litotânio Mullary aplicado sobre as consequentes repercussões sistêmicas promovidas aí pela desbiose intestinal. Nenhum dos grupos, queria ressaltar aqui, foi submetido à fluidoterapia. Isso para que esse efeito realmente seja remetido ao litotânio. Não foi submetido à fluidoterapia para a correção dessa desidratação. Acreditamos que o efeito do tratamento seja mais associado à redução dos efeitos inflamatórios sistêmicos desencadeados pela desbiose. Em relação à resposta em si do organismo, a gente verifica pela temperatura retal que não teve, né, diferença entre os dois grupos. Então, aqui a gente já consegue ver a febre ocorrendo no tempo 24 horas nos equinos, a partir de 18 horas no grupo controle e apenas no tempo 24 no grupo litotânio. Em estudos prévios, todos os equinos tiveram febre, em outros estudos. Nesse caso, apenas um equino litotânio não teve febre, ele estava em status febril. A pirexia, que é a temperatura corpórea maior que 38,5 graus Celsius, já foi documentada anteriormente nos experimentos com oligofrutose, ocorrendo entre 14 e 16 horas, como observado no presente estudo. Essas alterações do centro da termorregulação, elas já foram estudadas anteriormente aplicando-se oligofrutose em equinos. Esses efeitos sistêmicos, eles foram demonstrados devido à presença de LPS circulante, que foi documentado, e elevações das concentrações de citocinas inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa e ativação de plaquetas, né, que acionam o centro de termorregulação. Pessoal, eu falo demais, são muitos dados, é muita discussão. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Qualquer coisa, vocês podem me interromper. Se vocês quiserem um tempinho também, 5 minutos para respirar, a gente pode fazer aqui, tá? Sem problemas. Seguindo, eu vou apresentar para vocês as alterações no hemograma dos grupos. Então, iniciando aqui pelo hematócrito e a proteína. O hematócrito é o volume globular.
e proteína plasmática total. Verificamos aqui um aumento, né, no grupo controle do VG a partir de 18 horas e que se manteve um pouquinho aumentado no litotânio e um aumento nos dois grupos da proteína total plasmática. Essas alterações evidenciam a ocorrência de uma desidratação e a mudança compartimental de fluidos no controle a partir de 18 horas, acentuando-se no tempo 24 horas, e isso condiz com as observações anteriores de taquicardia compensatória intensa, né, no grupo controle. Essas elevações, tanto no VG quanto na proteína plasmática total, também foi observado em estudos prévios com oligofrutose. O VG aumentado foi também evidenciado em cavalos com pleuropneumonia séptica e colite. Então, trago aqui mais uma vez a importância desses analitos, né, para a gente acompanhar esses pacientes críticos. Essas alterações cardiovasculares e volêmicas tardias e mais brandas foram observadas no litotânio, quando comparado aqui ao controle. Vejam que, em relação ao volume globular, a gente já teve um aumento significativo a partir do tempo 18, e no tempo 24 horas, o volume globular foi significativamente menor. O hashtag aqui representa uma diferença significativa entre os dois grupos. Então, por isso, a gente tem essas evidências que as alterações no litotânio foram mais tardias e mais brandas. Em relação ao plaquetograma e fibrinogenemia, trago aqui o gráfico das plaquetas ao longo do tempo, no grupo controle, grupo tratado e de fibrinogênio. Em relação às plaquetas, observamos trombocitopenia, ou seja, redução da contagem de plaquetas até o tempo 18 horas no grupo controle. Normalmente, esse consumo de plaquetas, ele já foi documentado quando se absorvido ou administrado endotoxinas bacterianas na circulação. E elas são consumidas e por isso, né, a gente tem essa trombocitopenia. Verificamos também, em relação ao fibrinogênio, que ele dobrou no tempo 36 horas do controle e ele dobrou apenas no tempo 18 horas no litotânio, em relação, né, às aferições basais. Vejam que teve aqui um aumento significativo no grupo litotânio em relação ao controle. A hiperfibrinogenemia, aumento de fibrinogênio, ligeira também foi observada em todos os cavalos, mas somente após 16 horas, ou seja, o lito está dentro, em outros estudos prévios, né, de indução de laminite com oligofrutose. A hiperfibrinogenemia expressa a presença de um processo inflamatório agudo, que é o que a gente está, né, documentando aqui no estudo. No litotânio, apesar de ser intensa a resposta inflamatória, é observado um menor consumo de plaquetas, porque as plaquetas se manteram normais durante todo o período de estudo. Logo, a gente consegue inferir que o dano vascular provavelmente foi menor quando se comparado ao controle que consumiu muito mais plaquetas. Uma vez que, na saída de células inflamatórias do vaso, a gente tem uma lesão, e para tampar, né, a saída, o local, tem a formação de microtrombos. E por isso a coagulação intravascular disseminada é uma das consequências, né, devido à formação desses microtrombos, que ocorre no organismo inteiro. Eu trouxe aqui uma curiosidade, porque já foi documentado no trabalho de 2003 que cavalos com um vôvulo de cólon maior foi observado que nos cavalos que sobreviveram, eles tinham uma normoplaquetemia e uma hiperfibrinogenemia. Só um momento para eu carregar meu computador. E uma hiperfibrinogenemia, que é o que a gente observa aqui no grupo litotânio. Nos cavalos que vieram a trombocitopenia e no... Então, aqui mais parâmetros, né, para a gente confiar e verificar essa questão de repercussão sistêmica das desbioses.
No caso do leucograma, eu trouxe os gráficos para representar a contagem de leucócitos totais, segmentados totais, que são os neutrófilos, linfócitos e bastonetes. Verificamos ao longo do tempo que foi verificado uma leucocitose nos dois grupos, mas mais intensa no grupo controle, por neutrofilia. Aqui, mais uma vez, o asterisco representa a diferença significativa em relação às aflições basais. Então, neutrofilia nos dois grupos, mas significativa apenas no controle. Cursando com linfopenia, redução do número de linfócitos, significativa apenas no controle. E com um desvio à direita, ou seja, a medula óssea soltando os neutrófilos jovens na circulação para combater, né, o agente infeccioso. A saída de bastonetes ocorrendo de forma semelhante entre os dois grupos e significativa em relação ao tempo basal. Aqui eu trouxe só as porcentagens de aumento em cada tempo em relação ao tempo basal. Vejam que a leucocitose por neutrofilia, linfopenia, foi mais severa no grupo controle. Essas mudanças no perfil de leucócitos ocorreram de forma semelhante aos modelos de indução de oligofrutose e amido. Esse leucograma revela um quadro de resposta inflamatória sistêmica aguda e severa. A leucocitose, com a presença de bastonetes, foi associada aí com uma maior mortalidade de cavalos com doenças agudas. Isso é de outros estudos. Mas aí a importância da gente estar avaliando, né, o leucograma em si. Em relação a esse perfil inflamatório no leucograma, eu trouxe os dados de relação neutrófilo-linfócito. Normalmente os neutrófilos eles aumentam para combater o agente infeccioso bacteriano em função da redução dos linfócitos. Ao longo do tempo a gente vê uma diferença no tempo 12, mas que se assemelha esse aumento de neutrófilos nos dois grupos. Então, a leucocitose por neutrofilia com linfopenia foi similar em ambos os grupos. Contudo, tem uma diferença entre a gravidade dessa resposta inflamatória e a ativação de neutrófilos. No gráfico de intensidade de neutrófilos tóxicos, ou seja, a gravidade do quadro em si, ela é expressa nos neutrófilos, que é eles que estão realmente em contato direto, né, para resolver o quadro infeccioso. Verificamos que, a partir do tempo 12, a gente já teve um aumento, já teve a presença de neutrófilos tóxicos na circulação, mas que esse aumento foi significativo a partir do tempo 18 horas no tempo controle, em tempo 24 horas, e que esse aumento não foi, né, tão significativo no grupo tratado como foi no grupo controle. Por isso, diferença significativa uma menor intensidade de neutrófilos tóxicos circulando no grupo tratado. A quantidade e o grau de toxicidade de neutrófilos estão associados com uma mortalidade maior em casos de doenças agudas. Então, a gente ressalta mais uma vez a severidade do quadro apenas no grupo controle. Apesar de haver uma resposta imune montada de forma similar, no litotânio a gravidade e a velocidade dessa resposta destoa, é mais tardia que o grupo controle. Em relação à classificação de sepse nos grupos, ou seja, com alterações de 2 ou mais desses parâmetros, e nos casos a gente verificou que todos os parâmetros estavam alterados, ou seja, os critérios alterados, 4 tipos, a partir do tempo 18 horas no grupo controle e a partir do tempo 24 horas no grupo litotânio. Então, essa presença de desbiose, que já comentamos anteriormente, de taquicardia, taquipneia, febre e leucocitose, elas determinam um quadro séptico, mas com diferença nos tempos. Então, no grupo tratado, isso foi ocorrer apenas 6 horas depois, com diferença entre os grupos. Apesar do distúrbio gastrointestinal ser similar, ressaltamos mais uma vez
uma significativa diferença entre os grupos em relação à repercussão sistêmica, uma vez que a taquicardia e a leucocitose foram estatisticamente menores no grupo tratado. Como a disfunção de órgãos é uma consequência da sepse, verificamos os efeitos do litotânio em todos os órgãos. Estamos partindo para o final, pessoal. Vamos reacender aí, porque para não ficar cansativo. Então, aqui eu trouxe os dados dos exames de bioquímico para avaliar a função hepática. Em relação aos biomarcadores, trouxe de bilirrubina total, bilirrubina direta e bilirrubina indireta. Verificamos que teve uma hiperbilirrubinemia, então a partir do tempo 18 horas no grupo controle, uma discreta no grupo tratado, mas sem aumento em relação ao basal. A bilirrubina total no grupo controle aumentou devido a um aumento na bilirrubina indireta e a um aumento na bilirrubina direta, verificam aqui em porcentagens, e que a bilirrubina indireta ela tem maior concentração do que a direta, então esse aumento na total é em decorrência inicialmente pelo aumento da bilirrubina indireta. No grupo tratado, litotânio, a gente verifica que houve um discreto aumento e principalmente esse aumento ocorreu por conta da bilirrubina direta. O acúmulo de bilirrubina indireta é condizente com uma redução da conjugação hepática. Então, nos hepatócitos, a bilirrubina indireta é conjugada e forma a bilirrubina direta. Então, se os hepatócitos não estão funcionando corretamente, tem um acúmulo de bilirrubina indireta. Isso é indicativo de uma perda de função hepática. Ao passo que o acúmulo de bilirrubina direta condiz aí com a ocorrência de uma obstrução hepática ou, nos casos dos cavalos, indica uma inapetência por não ingestão, né, de comida devido a, anatomicamente, os cavalos não terem a vesícula biliar. E isso foi o que aconteceu nos pacientes, né, uma vez que eles apresentaram diarreia, eles pararam a ingestão, né, de alimento. Então, por isso, o aumento tardio aí da bilirrubina direta. No controle, o aumento da bilirrubina total e indireta indicam aí uma redução da função hepática. E a inapetência ocorre tardiamente aí nos dois grupos. Foi verificado em cavalos com pleuropneumonia, que vieram a óbito, uma bilirrubina total maior do que cavalos que sobreviveram. E, além disso, nesses estudos, um aumento da bilirrubina total também foi associado a um risco maior de morte. E aí a gente consegue ressaltar aqui que a bilirrubina total, ou seja, uma redução da função hepática, foi observada apenas no grupo controle. Eu queria só ressaltar aqui que, a partir de aqui, a gente vai ver diferenças discretas em relação ao basal. Então, essa diferença significativa, apesar do valor em si não estar ultrapassando o valor de referência para a espécie, a gente tem uma diferença em relação ao valor basal. E, por isso, por mais que seja um discreto aumento, ele foi significativo. Ele representa uma redução da função hepática. Se esses animais não tivessem sido avaliados, provavelmente a gente conseguiria acompanhar uma curva, um aumento mais intenso. Mas aqui a gente já consegue ter indícios de que a disfunção ocorreu. No caso, os outros analitos de lesão hepática avaliados, AST, ALT, GGT, fosfatase alcalina, eu trouxe em porcentagem em relação ao valor basal os aumentos. Vejam que em todos os grupos, controle tratado teve um aumento em relação ao basal, e que esse aumento foi mais intenso no grupo controle, e que, em relação ao AST, apesar de estar dentro do valor de referência para a espécie, a gente teve um aumento significativo a partir do tempo 18 horas. Esse aumento significativo sustenta uma redução da função hepática por lesão hepática. Se você tem lesão, você perdeu a função. A principal
o principal biomarcador hepático alterado em equinos com pleuropneumonia, neste estudo, também foi a AST, que ela foi mais alta do grupo que não sobreviveu do que não sobreviveu, estando aqui também dentro de um valor de referência. Então, aqui eu só queria ressaltar a vocês de que, na presença de um paciente crítico, façam avaliações diárias para a gente conseguir acompanhar, né, a função de todos os órgãos, principalmente naqueles que não estão respondendo ao seu tratamento. Beleza. Aqui, em relação à avaliação da função renal, os biomarcadores avaliados foi a ureia e a creatinina. Verificamos que houve uma hipouremia significativa no grupo controle e litotânico. Porque houve uma redução de ureia. Inicialmente, a gente poderia pensar numa disfunção hepática, uma vez que a amônia é conjugada no hepatócito para a ureia, que a amônia é tóxica, forma a ureia para a ureia ser eliminada. Porém, então, na presença de uma disfunção hepática, a gente teria um acúmulo de uma redução, de ureia. Só que a disfunção hepática, ela ocorreu a partir de 18 horas e apenas no grupo controle. Então, a gente já descarta essa hipótese. A hipouremia também ocorre em longos períodos de ingestão proteica, porque a amônia, ela é um catabólito do metabolismo proteico, né? Da perda da partição lá das proteínas. Então, a partir de um metabolismo proteico, produto final, o metabólito é a amônia. Então, se tivesse uma baixa redução de ingestão de proteína, a gente observaria uma baixa redução de ureia, consequentemente. Só que isso é em longos períodos, não em um tempo de 24 horas, que foi o do estudo. Outra explicação poderia ser a perda de proteínas no trato gastrointestinal, devido à desbiose e à desvetilização das mucosas, mas é o que pode ser uma das causas. E uma outra das causas é esse mecanismo de regeneração de bicarbonato nos rins, através da excreção do íon amônio. Então, essa ureia, ela é desconjugada, o íon amônio é liberado e o bicarbonato é regenerado. E o bicarbonato, ele vai tentar funcionar como tampão devido à acidose que é observada nesses casos de desbiose. Então, aí no caso, a teoria mais aceita, porque é observada a hiporemia significativa nos dois grupos. De forma curiosa, em cavalos com pleuropneumonia, a hipouremia severa foi observada no grupo sobrevivente. Então, por isso que esse mecanismo de regeneração de bicarbonato faz mais sentido. E a hiporemia discreta foi observada no grupo que não sobreviveu. Em relação à creatinina, que aí no caso foi o biomarcador com maior predileção para avaliar a função renal, a gente verificou um aumento discreto, mas significativo da creatinina já no tempo de 18 horas. E aqui, severo em relação ao basal no tempo 24 horas, mesmo que permanecendo dentro do valor de referência. Esse acúmulo gradual de creatinina no organismo, ao longo do tempo, pode indicar aí uma redução dessa função renal. Apesar dessa variação ser discreta, a creatinina aumentada também já foi observada em cavalos com pleuropneumonia e foi associada à chance 5 vezes maior desses pacientes virem a óbito. Aqui eu trouxe um gráfico da glicemia. Então, a glicose ao longo do tempo no grupo controle e no grupo tratado, a gente verifica aqui uma hiperglicemia severa no tempo 24 horas, significativa em relação ao basal, e no caso no grupo controle, significativamente menor do tratado em relação ao controle. A glicemia média, 24 horas após a indução de laminite com oligofrutose em estudos prévios, foi 130 mg por decilitro. Aqui a gente vê uma hiperglicemia extremamente severa, chegando a 199 mg por decilitro.
no presente estudo. Um estudo prévio, induzindo laminite com sobrecarga de carboidratos, verificou hiperglicemia significativa, iniciando junto com alterações sistêmicas e antes da laminite. Então, eles indagaram isso como sendo um fator causal da laminite, a hiperglicemia. Só que não foi o observado no nosso estudo. A hiperglicemia foi observada apenas no tempo de 24 horas, ao passo que a claudicação iniciou 6 e 12 horas, que a gente vai ver mais à frente. Nesses casos de quadros sépticos, e é o que mais justifica essa hiperglicemia no presente estudo, é o que ocorre também em humanos, que é a hiperglicemia por estresse. Nesses casos de uma lesão aguda, a gente tem uma produção extrema, né, de glicocorticoides, catecolaminas, e as próprias citocinas inflamatórias em si, elas promovem uma gliconeogênese hepática, então, maior produção de glicose. Além disso, eles induzem uma resistência à insulina periférica. Então, a gente tem menos glicose também entrando para dentro das células. Então, por isso, a hiperglicemia. E que é o que melhor explica a hiperglicemia no grupo controle nesses quadros sépticos. Ressaltamos aqui um potencial efeito benéfico do litotânio, Mullery, na manutenção da homeostase e do metabolismo energético frente a desafios intestinais e sistêmicos em cavalos. Agora, para finalizar, né, os efeitos da junção, na junção dermoepidérmica do casco. Em relação à claudicação clínica, à laminite clínica, eu trouxe um gráfico do grau de Obel. Verificamos já no tempo 6 horas a alternância de apoio entre os membros, e isso já classifica esses pacientes, os cavalos, a presença de laminite grau Obel 1. Essa claudicação evidente tão cedo só foi observada em modelos de laminite induzidas com nogueira preta. Mas observamos aqui, esses primeiros animais com alteração de grau Obel, que foram vistos no nosso estudo no grupo controle, no tempo 12 horas e no tempo apenas 24 horas no litotânio, foi observado 16 horas após a administração de oligofrutose num grupo tratado com heparina. Esses sinais de grau Obel também, eles foram detectados mais tardiamente em outros estudos, 20 horas, 15, 20 horas, 24 horas, mas nestes estudos a definição em si de laminite clínica destoa um pouquinho da classificação de Obel, então seria um grau 2 de Obel no caso. A incidência de laminite comumente está relacionada à gravidade da doença primária. Sendo assim, evidente nesse estudo, alterações sistêmicas e laminite mais severa no grupo controle. É claro aqui o aumento significativo do grau de Obel a partir do tempo 18 horas e uma diferença significativa do tratado em relação ao controle ao longo do tempo. Por mais que o grupo tratado tenha desenvolvido laminite, essa laminite ela ocorreu de forma tardia e mais branda. Tanto clinicamente quanto histologicamente. Aqui eu trago as lâminas coradas com PAS, que marcam muito bem a membrana basal. Aqui em cima, o grupo controle, lâminas basais, tempo 12 horas e 36 horas após indução com oligofrutose. Grupo tratado com litotânio Mullery, no tempo basal, tempo 12 horas e 36 horas. Conseguimos, né, verificar no tempo basal os núcleos ovais das células epidérmicas basais lamelares ovais, perpendiculares à membrana basal, as lamelas epidérmicas secundárias, né, com a borda ovoides, alinhadas, forma perpendicular com o eixo queratinizado. E o que a gente observa ao longo desse tempo de indução? Um alongamento das lamelas epidérmicas secundárias, mais intenso alongamento no caso do grupo controle. Esse alongamento permanece no grupo tratado. E os núcleos passando a ser ovoides, isso devido à mudança, né,
de leitura de DNA para a produção de citocinas inflamatórias. Então, esses núcleos se tornam ovoides dos queratinócitos, eles passam a ficar paralelos à membrana basal e à lamela epidérmica secundária alongada. No caso, no tempo 36 horas, devido à inflamação em si, a gente já observa no grupo controle um desprendimento, um alongamento tão grande, aqui membrana, lamela epidérmica secundária, membrana basal, ela vai alongando tanto e forma essas tetinhas, ou seja, a membrana basal já está desprendendo da lamela epidérmica secundária, que fica evidente aqui, ó. Essas alterações de desprendimento da membrana basal foi observada apenas no grupo controle, não foi observada no grupo litotâneo. Em relação, esse gráfico aqui traz esse score da histologia de lesão lamelar, a gente verifica um aumento desse score no tempo 12, nos dois grupos. Isso condiz com os achados prévios da literatura também, dos pacientes que foram induzidos à oligofrutose, em que as primeiras alterações foram observadas com 12 horas após a indução. E a gente verifica aqui no tempo 36 horas um aumento desse score histológico, um aumento de lesão apenas no grupo controle, sendo que o grupo tratado, a lesão foi significativamente menor que no grupo controle. Essas alterações histológicas não foram observadas em todos os cavalos com claudicação no controle. E não foram observadas em nenhum equino com laminite clínica no litotâneo. Por que que isso ocorre? Porque as alterações na histologia lamelar, num período inicial de desenvolvimento da laminite, que ocorre de forma natural, elas são localizadas dentro do casco. É pontual a inflamação. Então, nem sempre uma biópsia é capaz de mostrar 100% essa superfície lamelar. Aqui eu trouxe as lâminas de imunomarcação de calprotectina. Aqui, grupo controle, basal, 12 horas após a indução de laminite, 36 horas após a indução de laminite, e o grupo tratado, 12 e 36 horas após. O que a gente consegue verificar em relação à imunomarcação é que os queratinócitos expressam calprotectina a partir de 12 horas, e essa expressão aumenta a intensidade no tempo 36, e que no grupo litotâneo a expressão de calprotectina foi intensa apenas no tempo 36 horas. Nos gráficos de distribuição e expressão, a gente consegue ver claramente isso, tendo uma diferença significativa de expressão de calprotectina nos queratinócitos entre os grupos no tempo 12 horas. Em relação à literatura, no tempo basal, cavalos normais ou de grupos controles não mostram pontual ou nenhuma marcação de calprotectina. Em relação à incidência de leucócitos, infelizmente as figuras não vão demonstrar muito bem, mas a gente teve uma incidência de leucócitos aumentando apenas no tempo 36 horas, a migração de leucócitos nas lamelas dérmicas. No tempo basal, os leucócitos eram raros, e por isso está próximo de zero, e normalmente eles eram encontrados dentro do espaço intravascular, e com o tempo, né, de inflamação sistêmica, eles passam a migrar na lamela epidérmica e atingem aí o espaço dérmico. Isso foi observado e é condizente com a literatura. No caso, a gente observou um aumento significativo na incidência de leucócitos no grupo tratado na lamela epidérmica do casco. Mas esse aumento significativo provavelmente ocorreu por uma incidência discrepante do animal que foi outlier, que a gente chama, porque ele foi verificado 46 células calprotectinas positivas no tempo 36 horas. Então, aqui vejam que a média do grupo é 12. Então, assim, esse aumento significativo foi só apenas por conta de um animal, que a gente não pode deixar de fora do estudo. Para vocês verem que, assim, independente da gente ter verificado os excelentes resultados, tem animais que a susceptibilidade
acaba sendo maior. Com esse estudo, concluímos que a administração oral prévia de litotânio Mulleray foi capaz de amenizar e retardar a resposta inflamatória sistêmica, a disfunção de órgãos e os sinais clínicos histopatológicos da laminite em equinos, submetidos à sobrecarga de oligofrutose. Demonstramos, desse modo, um potencial do uso do litotânio como suplemento para avaliar os cavalos mantidos em condições para alimentar, cavalos mantidos em condições alimentares, sanitárias e de trabalho ou treinamento de maior risco para a ocorrência de desbiose, CIRS ou sepsis. Gostaria de agradecer a presença de todos, ao pessoal do NERUM, a todos os participantes do NERUM, da organização, em especial os coordenadores lindos e maravilhosos, Marina Alcântara, Marina Cunha e Luquinha. Gostaria de agradecer a toda a equipe Equinova que esteve comigo aí durante o mestrado, a toda a equipe Equinova de 2015, né, que foi a época que a gente realizou esse experimento. As meninas, né, que foram as que utilizamos no estudo. Ao Álvaro, que foi o doutorando na época que eu era aluna de iniciação científica, né, que rodamos o experimento junto, ao Álvaro, né, agradecer, e ao Odael também, aos meus amiguíssimos da pós-graduação, Tony e Elo, amigos de coração, que são meus pais aí para a vida, e um agradecimento especial ao professor Rafael Faleiros, por todos esses anos, né, de orientação, de amizade, puxão de orelha e atenção, né, tanto a mim, e queria agradecer ele também pela dedicação que ele tem para com a pesquisa e para com o país, né, esse compromisso em si, com o ensino e com a pesquisa. Muito obrigada, Rafa. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigada pela presença. Espero